Bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos ao programa Palavra de Vida. É uma alegria ter você conosco. Meu nome é Letícia Borges, faço parte da Igreja Evangélica Monte Sião e hoje o nosso programa é muito especial porque nós temos a honra e o privilégio de receber aqui conosco o nosso pastor Rodolfo, trazendo uma palavra extraordinária sobre sabedoria. Que você abra o seu entendimento, o seu coração e vamos juntos a essa palavra poderosa. Bom dia, graça e paz, você que nos assiste nessa manhã tão boa, tão gostosa, espero que seja um excelente dia para você, para sua família, todos que estão nos assistindo. Eu sou o pastor Rodolfo, sou pastor aqui da Igreja Evangélica Monte Sião, no Templo Central, aqui na Monsenhor Eduardo, no bairro Bom Jesus, e hoje, nesse dia, nessa manhã, eu tenho uma palavra, um momento de reflexão para o seu coração, para o nosso coração. Então eu gostaria junto de você, que você lesse comigo o que está escrito na Palavra de Deus. Nós vamos ler o versículo que está em Provérbios, no capítulo 9, no versículo 10. Diz assim a Palavra do Senhor: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Talvez a coisa mais difícil que se exista nos nossos dias, em qualquer era, é nós termos conhecimento do que fazer. O que fazer com a minha vida, o que fazer com a nossa vida, o que fazer às vezes diante de um momento em que nós temos uma decisão difícil para tomar, em que nós precisamos tomar uma decisão complexa que não tem uma resposta tão óbvia assim, né? Talvez você que está nos assistindo hoje já passou por momentos assim. Sejam momentos simples, momentos complexos, decisões muito grandes ou até mesmo decisões pequenas na vida que nós temos talvez um grande questionamento, né? De para qual caminho nós seguimos, o que fazer. Para que nós tenhamos uma vida boa, e eu creio que para você que nos assiste, para mim, o Senhor tem vida em abundância. É isso que a palavra de Deus diz. A Bíblia é um livro fantástico, né? E ela traz para nós não só a história de Deus e da nossa salvação, a história de Deus com o seu povo, mas a Bíblia também é um grande manual de vida, né? Ela tem essa intenção de nos dar uma vida em abundância nessa terra. E eu creio que para isso, para que nós tenhamos uma vida com sentido, uma vida em abundância nessa terra, existe um elemento que é muito importante para qualquer pessoa, que é sabedoria. A sabedoria. E aqui, meu querido, nós precisamos entender o que é sabedoria, porque ela se diferencia de conhecimento, de conhecer, né? São duas coisas diferentes. Talvez se a gente pudesse exemplificar juntos, né? O conhecimento é saber o conteúdo de algo, conteúdo de alguma matéria. Então, se você pudesse dizer para mim que você sabe muito bem o que é um tomate, e às vezes aqui a gente discorrer coisas sobre a composição do tomate, questões biológicas e conceitos sobre um elemento como tomate, e a gente poder, inclusive você poder virar para mim e dizer, olha, tomate é uma fruta, né, e podemos classificá-lo de alguma forma, né? Isso é a obtenção de conhecimento. A gente saber o conteúdo das coisas é importante também para a vida. Mas mais do que conhecimento, a vida nos pede sabedoria. E a sabedoria aqui é um pouco diferente, porque muito mais do que conhecer o conteúdo de algo, muito mais do que saber conceituar alguma coisa na sua vida, sabedoria é saber o que fazer com isso. E essa é a grande questão da vida, não é? O que fazer com a vida? O que fazer com a sua vida? O que fazer com a nossa vida? O que fazer com os nossos dias? Talvez você tenha acordado nessa manhã e é uma grande pergunta para você responder a si mesmo, né? O que fazer? Por que eu acordei? O que eu tenho
na minha frente agora e eu preciso tomar decisões. A vida é feita de decisões, né? Ela é feita de caminhos que eu posso seguir para a direita, para a esquerda, e eu preciso tomar decisões, né? Essa é a grande questão da vida, saber o que fazer. Nós vivemos em uma época, e talvez você vai concordar comigo, querido, de que uma era cada vez mais confusa, né? Em que a maioria das pessoas não sabem mais ou o que fazer com a própria vida, às vezes não sabemos o que fazer ou até mesmo quem somos nessa vida, né? E vemos muitos movimentos dentro de nós tentando lidar com essa dúvida. É uma era e de uma geração que nós vivemos que nunca se houve tantos casos de ansiedade, de depressão, de confusão mental, de dúvidas, né? E se nós olharmos para a nossa sociedade como um todo, independente da idade que você esteja, essa é a grande questão que nos incomoda, né? O que fazer com a nossa vida, né? O que eu vou fazer? Talvez você é um jovem que está nos ouvindo, é um adolescente, e está se perguntando o que eu vou fazer, né? O que eu posso fazer quando eu crescer, né? O que eu quero ser. Talvez você tenha uma família, já está feito na vida com uma família, uma casa, mas ainda tem dúvidas a respeito do que fazer na sua vida. Talvez esteja diante de uma decisão que seja difícil hoje, um casamento, uma decisão com filhos. E essa é a grande questão, né? O que fazer? E às vezes quando tomamos uma decisão, também nos perguntamos de volta, será que tomei a decisão correta? Será que tomei a decisão certa? E esse é o grande dom de Deus, a sabedoria. A sabedoria se diferencia do conhecimento por isso, é saber o que fazer. Eu sei o que é um tomate, mas o que fazer com ele? Talvez a gente pudesse aqui brincar juntos de que sabedoria é saber que você não pode colocar um tomate em uma salada de frutas, ou que não fica tão bom assim se você fizer isso, por mais que o tomate conceitualmente seja uma fruta. É Deus quem dá a sabedoria, meu irmão, é Deus quem dá a sabedoria, meu querido. Então, saber o que fazer com a minha vida, saber o que fazer com a sua vida é um dom que vem de Deus. E o que nós lemos aqui no versículo 10 do capítulo 9 de Provérbios é que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E temer a Deus é o ponto principal. E aqui eu quero ir finalizando com você, trazendo para você o que é o temor. Será que temor é medo? Devemos ter medo de Deus? Talvez você devesse sair hoje na rua com medo de Deus, viver a sua vida com medo de Deus, com medo do que vai acontecer. Será que é isso que o Senhor quer de nós? E eu acredito que não. Para a gente finalizar, eu vou contar uma história para tentar ilustrar para você o que nós entendemos como temor ao Senhor. Eu me lembro que eu era adolescente, alguns anos atrás, e gostava demais de andar de skate. E tinha uma pista de skate muito famosa do outro lado da cidade da minha casa. Então eu, muito animado, perguntei para o meu pai se eu poderia ir para lá. E o meu pai, logicamente, disse, não é uma boa ideia que você vá sozinho para lá, você é muito novo. Mas eu desobedeci o meu pai. Então eu e os meus amigos fomos para aquela pista tão glamurosa do outro lado da cidade, sem que o meu pai soubesse, sem que ele tivesse deixado. O que aconteceu, talvez você esteja imaginando já, é que meu pai descobriu. De uma forma ou de outra chegou nele a informação. Quando eu cheguei em casa, o meu pai me chamou de canto. Ele disse, Rodolfo, vem cá. E eu já, de alguma forma, imaginei que ele já soubesse o que tinha acontecido. Cheguei próximo dele e ele me disse algumas palavras. Ele disse, Rodolfo, você é que toma as decisões da sua vida, mas você arca com as consequências de todas elas. E naquele momento, meu querido, o meu pai ficou tão grande para mim, que eu não tive medo de que ele tomasse o meu skate, ou que ele me batesse, ou que ele fizesse qualquer coisa comigo que me machucasse, mas eu tive medo da pessoa do meu pai. Eu tive um grande tremor de estar diante dele, mesmo sem ter medo do que fosse acontecer comigo,
ele ficou grande demais. Sabedoria é quando você coloca Deus e considera Deus em toda a sua vida. Deus é grande. E tudo que nós tomamos como decisão, eu tenho que fazer algo, ou fazer aquilo, ou fazer isso, a primeira pergunta que deveria vir à nossa mente é: o que o Senhor acha disso? Temer ao Senhor é que Ele esteja em uma posição tão grande, tão importante na nossa vida, que mesmo que você saiba que Ele pode fazer qualquer coisa, você decide honrá-lo, decide considerá-lo em primeiro lugar. Talvez você esteja diante desse dia pensando o que fazer, e eu quero orar com você para que você tenha sabedoria e que o Senhor guie as suas decisões. Em nome de Jesus. Eu espero que essa palavra encontre você, talvez em um momento de confusão, e te dê clareza, pelo menos para que você possa hoje orar comigo e se aproximar do Senhor. Quanto mais você teme a Deus, quanto mais você o considera nos seus caminhos, melhor a sua vida será. Eu creio nisso. Então quero convidar você a orar comigo, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por todas essas pessoas que estão nos ouvindo nessa manhã, diante dessa palavra, ó Deus, em que nós sabemos que a sabedoria vem do Senhor, que saber o que fazer com as nossas vidas, Senhor, é algo que está no seu coração. E eu peço a Deus que aqueles que nos ouvem, ó Deus, possam hoje ser tocados pelo Teu Espírito e sejam abençoados, ó Deus, na direção da Sua palavra, da revelação do Senhor. Talvez muitos destes, ó Deus, que nos ouvem, tenham confusões na sua cabeça, dúvidas, dificuldades, ó Deus, hoje, talvez financeiras, na família, e talvez, ó Deus, se perguntem o que eu faço, o que fazer. Pai, eu oro, dê sabedoria, Senhor, a cada um dos seus filhos, e que eles, ó Deus, o considerem a sua palavra, a sua presença, a sua vontade para tomar qualquer decisão. Hoje nós entendemos, ó Deus, que o princípio da sabedoria, de saber o que fazer com a nossa vida, é considerar o Senhor, temer o Senhor e honrar o Senhor. Abençoa os teus filhos, Senhor, e que seja um dia fantástico para cada um deles, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, você tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Eu me despedi dos meus pais. Aleluia, glória a Deus. E depois dessa palavra poderosa, eu tenho um convite a te fazer. Venha nos conhecer. Nós temos 3 igrejas aqui na cidade de Uberlândia e uma programação completa para atender você e toda a sua família. E claro, nos siga também nas nossas redes sociais. Nós temos o nosso Instagram, o nosso canal no YouTube, e se você deseja que nós oremos por você e pelo seu propósito, basta encaminhar para nós uma mensagem ou nos ligar no telefone 3237-1212, que nós estaremos orando por você e toda a sua casa. Até o próximo programa, às 6h15 da manhã. Deus abençoe.